Olá, ouvintes do Pô Podcast. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Feliz em estar aqui novamente com o Jelly. Eu sou o John, tudo bem, E aí, meu cara? amigo? É, Excelente. vamos gravar esse episódio hoje sem participação de convidados ou algo assim. Vamos dar um feedback, como a gente falou pelo Instagram. Se você não acompanha, aproveita lá, já vai no Instagram, já bota para seguir. Com certeza. Já estou, inclusive, já postando aqui que nós estamos em gravação para galera mandar suas perguntas, mandar tudo mais. Já temos algumas perguntas, mas enfim, só reforçando. A minha câmera que não Ótimo. funciona, que maravilha. E você que não. Aproveita para seguir e compartilhar. Hoje, esse episódio, a gente vai aproveitar para falar um pouquinho tanto da experiência desses 2 meses. Já estamos no 11º episódio. E desses 2 meses de podcast, o que a gente começou a voltar para frente está surpreendendo, né? Até as nossas perspectivas. E com isso, né, a gente vai também responder algumas perguntas, alguns questionários aí que o pessoal mandou nas redes sociais. E sejam todos muito bem-vindos. Jelly, Meu amigo. gostaria de falar alguma coisa? Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Eu sou o Diel, muito prazer para quem ainda não conhece, né? Imagino que só quem estiver vendo pela primeira vez. Esse vai ser nosso 11º Se episódio. estiver vendo pela primeira vez, se estiver vendo pela primeira vez, corre nos outros episódios, tem muito episódio top, principalmente o último que foi sobre bebida, um episódio muito bom. Com certeza. Ó, passando rapidamente sobre os episódios que a gente já gravou em ordem decrescente, né? O 10º foi com a Lea Aguiar, que ela é uma sommelier de vinho, então a gente falou bastante sobre bebidas, sobre o corpo humano, sobre paladar, sobre olfato, esse tipo de coisa. Harmonização. O 9º foi com Vidal, o nono? Não, acho que o 8º foi com Vidal, não foi? Foi com o O Torgo, nono né? foi com Nosso Torgo, filósofo. isso. O nono foi com Torgo, filósofo. Filósofo, todo filósofo é maconheiro? O que, Todo que tu acha filósofo é agora? maconheiro. Cara, ó, é uma coisa interessante a falar que depois que saiu o episódio com o Torgo, eu recebi duas mensagens de duas pessoas diferentes falando assim, cara, todos os filósofos são maconheiros e eu tenho como provar. Real. E, pô, uma coisa legal a se falar é que os nossos stories no Instagram foram vistos tanto pelo Karnal, né? O Karnal e o Pondé viram nossos stories, cara. Porra! Exatamente. Muito interessante isso aí, viu? Pois Faltou um é. repost deles, Com né? certeza, faltou o reposte. Mas ok. Teremos outras oportunidades, né, Karnal e Pondé? E o Cortella também. A Sim. gente marcou o Cortella, mas ele nem deu bola pra gente. Mas ok, tudo bem. O 8º episódio foi E com o Henrico Vidal, onde a gente fala. Cara, a gente falou de muita coisa nesse episódio. A gente falou de carro, a gente falou de skate, de estilo de vida, sobre física quântica, igualdade e desigualdade também social. Sobre o quê, mano, que tu falou? física quântica, Física quântica, cara, foi mesmo. Foi mesmo. Acidente de carro, de kart, enfim, falamos muita coisa. premonição. Premonição. Foi muito legal. Esse foi o 8º, o 7º foi com. O 7º foi com a Cris, Sim, sobre a implementação do. arquitetura inclusiva, né? Isso. Cara, foi muito. Nossa, esse episódio eu saí com a cabeça cheia de ensinamento, assim. Esse episódio foi muito bom. Ampliação. A Cristiane Deporte, né, que é uma arquiteta, especialista em arquiteturas inclusivas para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirante, quem anda de andador, criança, idoso, né? Todo mundo que precisa de um conceito especial de design e de arquitetura para poder se locomover como nós nos locomovemos, né? Com calçadas destruídas, escadas, etc. Pessoas que, tipo, não conseguem andar por esses caminhos que a gente anda, né? Sim, é uma coisa a se Normalmente. Então, pensar foi muito legal. friamente, né, cara? Foi um episódio mesmo de pensar muito no próximo, Sim, cara. sim, aquele, tipo, igual o meme, né? Tipo, pô, tipo, abrindo a É, mente mesmo, assim. exatamente. Igual ela comentou, tipo, muita gente não pensa assim, principalmente quem trabalha em comércio, esse tipo de coisa, né? Não pensa, tipo, se a sua loja é adaptada e tudo mais. Foi muito legal. Um episódio muito, muito bom. O 6º. Caraca, minha memória tá horrível hoje, não tô lembrando nada. O 6º foi. Vou puxar uma colinha aqui agora. Eu tô abrindo aqui também. Vamos lá. Cara, já, tipo, não foram tantos episódios pra Não gente não foram. lembrar. Mas é muita coisa, cara, é muito conteúdo. A gente falou sobre o É muito Christian Mena, conteúdo, cara. do gato, do meio gato. Sim, o Meio Gato, porra, o escritor de Meio Gato. Sim, Muito bom. Inclusive o Christian Mena, que ele soltou o final da temporada, agora, se eu não me engano, dia 13, ou a primeira temporada do Meio Gato,
os PDFs, né? Ele disponibiliza gratuitamente os PDFs do Meio Gato, que é o universo que ele criou, né? Literário. Aham. Foi finalizada a primeira temporada aí, muito, muito legal mesmo. Muito bom. O Christian também é um cara muito legal, foi um papo muito massa. A gente conversou sobre livros, sobre toda a cultura ali da sexta e sétima artes, né? Sim, e no caso, depois, E, antes disso aí também já teve um papo muito top sobre falar do cotidiano, que já foi com a Malu. Manu, não é Malu não, Manu, mano, né? sim, cara, História de esse vida fenomenal. foi o episódio do sentimento, foi esse. Cara, é aquele episódio, tipo assim, motivacional 100%, assim. Tipo, o episódio com o John, que foi o terceiro, foi motivacional também pra caramba nesse sentido, mas o da Madu, caraca, velho, foi sem noção, assim. A Madu é uma menina, não sei quantos anos ela tem, eu acho que ela é menor Eu de acho que idade ela ainda, vai né? Ou fazer ela já tem, 18. não, ela já tem 18 Isso. anos. É, ela já fez 18 e ela teve dois cânceres, cara, um na infância e outro na adolescência. Ela foi contar essa história pra gente de superação e tudo mais. E, cara, os planos dela pro futuro, o plano de vida, o que ela faz hoje, ela é palestrante e tudo mais. E, cara, Tapa na cara, né? meu Deus, eu não tenho muitas No palavras não pra falar. caso, olha só, a gente já falou de alguns, já ficou um tempão aqui só falando de sete dos episódios. Se você não viu ainda, já dá uma conferida aí, assiste um pedacinho já só para você sentir como é que Com foi. certeza. Antes da Manu, tivemos nosso advogado, nosso amigo, né? Foi muito bom também o papo com ele, muito Sim. polêmico, Episódio que foi tão grande que a gente teve que dividir em duas exatamente, assuntos partes. polêmicos, né? Gurgel, Arthur Gurgel. Ah, o Instagram não quer pegar pra eu Ah, que botar um isso, storyzinho. Mas enfim, tudo bem, faz parte. Gurgel foi muito top. Meu Instagram tá bugando há muito tempo. O do Gurgel foi muito legal, porque tratamos de assuntos. Muito diverso. Acho que foi o que a gente falou sobre mais assuntos, assim, né? Tipo, porque também foi É, muito foi longo, assuntos né? Então, polêmicos, foi muito bom. Foi bem legal. sim. Caraca, Amor, sim, foi o que a gente conversou sobre o parada do papo de religião, aborto. Caraca, foi estupro, pesado. Foi né? pesado. Foram Sim. muitos assuntos, foi pesado Caraca, também, sim, um velho. episódio bem cabeludo. Cara, não, e ao mesmo tempo foi muito divertido, né? Eu lembro, caraca, que a gente riu muito. Foi muito legal, foi um episódio muito bom, muito E aí construtivo, temos muito também o engraçado episódio, também. poxa, motivacional, que é isso, cara, foi sensacional. Um dos primeiros e já levantou a gente, né? Deu um up aí com o nosso John, né? Da Gold Black. Foi realmente sensacional. Com certeza, cara. Foi John da Gold sensacional. Black, cara, muito É, obrigado, viu? Foi um papo top. Inclusive, recebemos o que tu me mandou, né, John? Um feedback justamente desse episódio, né? Mais especificamente, assim, falando do podcast em geral, mas mais e especificamente desse não só episódio. um, né? E falando do John. Não, eu tô falando mais especificamente só desse. A gente já recebeu, tipo, vários feedbacks muito positivos. Inclusive, muito obrigado a todas as pessoas que estão dando, que deram seus feedbacks. Quem está achando alguma coisa também, cara, sinta-se livre para falar pra gente também o que você está achando, o que você tem de Parece sugestão, dois pintos na etc. merda. Sacou? E tal. É muito bom ouvir. É muito bom ouvir vocês, tá? Interagindo com vocês e tal. Mas, cara, foi muito E o bom. Foi primeiro muito bom esse episódio com o episódio. convidado, sim, o John foi o primeiro convidado do podcast. A gente tem, Convidado, pô, essa exato. imensa gratidão. E foi um episódio muito top que a gente poderia ter ficado falando sobre horas e horas lá. E, enfim, diversos assuntos. Acho que a gente falou sobre a vida em geral, tudo de política, a música. Sim, cara, educação, política, biologia, a gente falou sobre o vírus, né, o coronavírus um pouco, sobre um aspecto que até então eu nunca tinha visto, eu até hoje, assim, praticamente eu não vejo muito sendo falado dessa forma que a gente conversou sobre o coronavírus, a pandemia, tudo que aconteceu dessa forma com o Pedro Barba, que ele é mestre em biologia, cara, então, tipo, a visão dele enquanto biólogo, né, a do John é como sendo uma pessoa da área da saúde, e a minha como uma pessoa da área, tipo, ambiental, misturou ali, fez uma junção de pensamentos, de notícias que cada um sabe, etc. E caraca, virou um papo muito interessante sobre o vírus, tipo, diferenciado, assim, tipo, não aquela maçante, tipo, Uma morte, 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 pandemia, fique em casa, use Eu acho que a gente máscara, poderia ter papapá, use perguntado álcool em também gel. para ele, como biólogo, formado na UNB, a respeito dos biólogos serem maconheiros também. Porque, velho, Fica aí a pergunta.
Irmão, ó, eu posso falar que, ó, geografia, filosofia, serviço social nem tanto que é mais mulher, serviço social, mas tem bastante homem também, mas a maioria é mulher. Não que isso separe, né. Não História, que história, sociologia e, por incrível que pareça, física também. Física é, tipo, a primeira e única matéria que eu vi, pelo menos, de exatas, né, assim, tipo, que tinha muita mas gente hoje que fumava maconha, muita gente tá bem mesmo. Mas, disseminado, cara, né, sociologia, história, filosofia, geografia, tem tá bem muito, disseminado. muito, 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 muito. Enfim, Pois é. Esses foram os episódios até agora. E o primeiro conosco também, né. e, enfim, eu acho que uma visão do que eu tenho até hoje, desses 2 meses de podcast, pô, produtivo demais, conteúdo sensacional. Acho que a gente teve uma evolução, uma expansão de pensamentos e um diálogo com pessoas que muitas vezes são passadas no cotidiano, não são vistas, né, como algo produtivo, né, ou com frutos, vamos dizer assim. E, poxa, eu acho que a gente não saiu um episódio sem pensar em coisas boas, sem pensar em melhor inovação, Com é, certeza. até quebra de paradigmas e de preconceito sobre alguns temas, né? Eu acho que foi produtivo demais e não só para quem está ouvindo, mas principalmente para a gente, né, que está participando. E com certeza, e igual você tá falando sobre essa questão de progressão, de evolução, a gente recebeu uns comentários também, cara, a gente tem tipo 10 episódios, 2 meses de caminhada aí, né, de podcast, e temos haters, cara. Olha que maravilha. Como o mundo roda, né? A gente, não haters, a gente tem Boa. um hater, mas ok. Tem que ficar claro que a gente tem um hater, sacou? Tá bloqueado em tudo, obviamente, mas enfim. Foi bom escutar esse hater alguns momentos, mas tudo bem, a gente tem um hater. E uma das paradas que esse hater falou é que, tipo assim, ele parou em um episódio porque não gostou do assunto. Tipo, não gostou da forma como foi tratado. Só que o que eu tenho pra falar nesse sentido, pra todo mundo também, né? Cara, nenhum episódio é igual ao outro. Não só por causa de convidado, de assunto de convidado, mas porque eu e o John, a cada episódio nós somos pessoas diferentes, cara. Tanto em moderadores de conversa para o podcast em si, quanto pessoas mesmo diferentes. Tipo, cara, literalmente cada episódio muda a gente. A gente, tipo, termina a gravação, a gente vai conversar, tipo, caraca, mano. E passa alguns dias, a gente conversa de novo, fica tipo, meu Deus, mano, minha mente tá tipo. Então, tipo, cara, a gente. É muito doido isso. Então, tipo assim, cara, cada episódio, principalmente desses 10 primeiros, a diferença é brutal de um pro outro. A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando a questão de moderar o papo, enfim, em si, e os episódios vão ficando, tipo, cada vez Claro, melhores, velho. claro. E Pelo uma menos na coisa nossa que eu opinião, não né? vi, pelo menos eu não vi tanto feedback, né? Pelo menos eu não presenciei, foi sobre esse novo formato que a gente está fazendo agora, de gravação. Porque pô, vídeo, né? No meu ver, fica bem melhor. Mas eu não sei se as pessoas estão acompanhando mais pelo Spotify, Uhum. Deezer ou pelo YouTube em si para assistir. Eu sei que os cortes estão É. sensacionais. É. São bem polêmicos. Eu acho que isso aí foi uma forma de prender alguns assuntos de uma forma muito doida, principalmente do maconheiro, do. Pra mim, o melhor foi do maconheiro. Mas, enfim, tem outros inúmeros que. Cara, foi muito bom. Esse do corte do maconheiro foi um dos que teve mais, tipo assim, comentário, a galera vindo falar com a gente. Tipo, caraca, mano. Tipo, rindo, tá Com ligado? certeza. Então, assim, Foi esse muito novo bom, formato velho. eu tô gostando, né? A gente já tá bolando a Cara, forma pois já de é. gravar presencial na mesma sala, também por vídeo, né? A gente pretende fazer isso em breve, próximo. A gente tá tentando configurar e planejar, né? De forma mais dinâmica e que fique legal. Sim. E os cortes também, pelos cortes, né? Eu tô pensando também, tipo, mas, enfim, isso um pouco mais pra frente, de tirar os cortes desse canal do Popodcast e fazer um canal dos Popô de Corte só, e um terceiro ainda, que vai ser para o Popo Debate, que seria o nosso quadro de debate, que está gravado, a gente não esqueceu, tá? Está gravado, só não editamos ainda, porque a gente tá exatamente pensando em como soltar, a gente ainda tá, tipo, enfim, tem algumas coisas, mas está gravado, tá? O tema que os nossos ouvintes sugeriram, que foi privacidade nas redes sociais, ficou muito bom, inclusive, Sim, ficou ficou muito bom, muito verdade. elucidativo. Pois é. Cara,
Enfim, tipo, a gente mesmo falar vai parecer desumildade ou alguma coisa do tipo, então, tipo, sei lá, eu não gosto muito de falar Não mesmo é, sobre, eu acho que tipo, os nós assuntos mesmos, que né. estão sendo abordados, né, são temas da qual, sei lá, pelo menos eu não vejo falando em todo canto e Não, ó, para o próximo Popo Debate já tem uma sugestão, que é aí que a gente já vai entrar nos comentários que a galera falou pra gente, mandou pra gente hoje, pra gente botar aqui nesse episódio. E começando por ele, que foi o do Torgo, o Gustavo Santos Torgo, participante do nosso nono episódio, que perguntou quando que a gente iria debater sobre a Terra plana e se eu aceitaria debater a favor da Terra plana. Isso aí, quem viu o nono episódio sabe toda essa ladainha aí sobre a parada da Terra corre plana, lá, a minha relação com a Terra corre plana. lá e já assiste. É, corre lá e tal, mas, tipo, pra resumir é que eu sou geógrafo e Terra plana, entendeu? Então, tipo, uma coisa não vai com a outra. É tipo isso, basicamente. Mas, enfim, o Popo Debate é justamente para que a gente saia da nossa zona de conforto e defenda, muitas vezes, ideias que a gente não pensa dessa forma. Igual foi esse primeiro episódio de privacidade nas redes sociais, onde eu defendi, né, a privacidade e o John apoiou a exposição e tudo mais nas redes sociais. Só que, tipo, eu penso hoje, atualmente, da forma que o John defendeu, né? Então, tipo, eu tive que reformular meu pensamento pra ter argumentos e tal. Então, tipo, mas eu não sei se eu conseguiria, tipo, apoiar a Terra plana. Real. Demais, demais. Enfim. Então, poxa, você poderia falar aí agora de alguns participantes que soltaram a questão da hoje, né? Soltou uma enquete perguntando quais os assuntos gostaria que a gente conversasse. E fale aí Exato. algum aí, pra gente já Deixa eu começa. pegar aqui. Ó, o Torgo mandou uma outra pergunta também, que foi muito interessante. Na verdade, a gente já respondeu essa pergunta algumas vezes, mas o Torgo perguntou da onde que veio a ideia do Hum, Popodcast. E aí, meu amigo? Cara, a questão do podcast, cara, ele nasceu, eu já escutava podcast, já gostava do formato de deixar gravações de áudio, enfim, surgiu esse novo formato, né, de um tempo para cá, a questão de em vídeo também, e o Jerry também já sempre escutou. Eu acredito que a gente escutava canais divergentes, né, mas a gente chegou na mesma ideia. Imagino que Mas a sim. gente chegou na mesma ideia, né? Acabou que cheguei perguntando para ele se ele gostaria de fazer alguma coisa parecida. Ele já tinha em mente também, e a gente foi e bolou. Era exatamente isso, conversar sobre diversificação de assuntos, velho, onde as pessoas não precisam odiar a outra para ter uma opinião igual, né? Ter um debate. Porque isso é muito produtivo, cara. Você entender a visão do outro, não brigar, não discutir e não querer pregar a sua ideia pro próximo. Simplesmente você parar de ter essa ignorância, enfim, e acabar com um pouco do preconceito. Então, assim, é o que a gente tem trazido até hoje. Assuntos, porra, eu acho que de tudo, velho. A gente conversou de mil coisas e isso Pois é. tem se tornado o nosso plano, né? Quer dizer, tem colocado em prática o nosso plano. É exatamente isso, falar sobre diversificações de assuntos e de forma simples e fluida, né? Fala a tua opinião, Jelly. Tá, mas uma coisa interessante é que, tipo assim, até a gente formar essa opinião, tipo, meio que formar o que realmente é o Popodcast, porque, tipo, hoje a gente sabe o que que é, a gente sabe o que que a gente quer do Popodcast e tudo mais, mas ali no início a gente ainda era muito maleável, assim, a gente começou o Popodcast meio que sem saber praticamente como que a gente ia lidar, por exemplo, essa parada do convidado, de receber convidados, veio no meio, né? Tipo, foi depois que a gente já tinha gravado o primeiro episódio. A gente falou, cara, ia ser massa se a gente começasse a chamar convidados, e cada episódio são convidados. Então, tipo, foi uma coisa progressiva, assim, a gente não pensou. A gente só queria fazer um podcast. Era Pontapé isso, né? No, inicial. no, no início. Tipo, cara, vamos. Um podcast, tipo, de conversa. Livre, era isso que a gente tinha. Tanto que o primeiro episódio foi isso, literalmente. Eu conversando com o John. Foi isso. Tanto que, tipo, pode ver a diferença já do primeiro pro segundo, né? Que do primeiro pro segundo a gente já pensou muita coisa, já foi começando a construir a base do Sim, eu acho que um podcast ponto como ele é interessante, a hoje, né? gente abriu o parêntese aqui, é que a ideia principal de tudo é ser personagens ocultos. O Jelly aqui, ele Sim, seria um personagem do qual a gente iria criar exato. uma figura, né? Um personagem abstrato aí, sei lá. E o meu também, a gente colocaria um estúdio, os avatares, um Os estúdio assim, avatares, né? fantasioso e tal, a gente falaria sobre
diversos assuntos, né? Mas a gente teve complicações em criar esses avatares, colocar, fazer esses personagens, enfim, foi bem complicado e acabou que a gente optou por realmente mostrar as caras, né? A gente não achou tão ruim, enfim, eu acho que o boneco ficaria com certeza mais bonito nessas napas que a gente tem, mas acho que tá indo no caminho bom, mostrar logo a face, né? Com certeza, cara, com certeza. É mais fácil a Sim, identificação, eu acho, tem que ser pro conteúdo transparente. que a gente faz, né, também. E é massa, tá sendo, tipo, muito bom agora, principalmente porque a gente tá gravando a imagem também, né. Então, se, tipo assim, com o convidado, né, se fosse, tipo, só aparecesse só o convidado e, tipo, 2 bonequinhos falando lá, assim, não sei lá, não ia ser tão legal. Talvez não traria tanta segurança, né, do Pois conteúdo. é, Enfim, esse era o parênteses, né? Não seria assim esse formato, mas que se moldou e hoje o podcast está tomando esse formato. sim, pois é. E aí, o que mais? Cara, eu acho que meu celular desistiu, velho, ó. Enfim, eu vou pelo que eu lembro de cabeça. O Carlos, agora eu esqueci o arroba dele, não vou ter como olhar meu celular, velho, desistiu mesmo meu celular, ó. Tô tentando ligar aqui, acabou, É, sumiu. Então me desculpe, eu não vou falar os arrobas da galera aqui, porque eu não tenho acesso. vou colocar aqui. Por favor, só ver o arroba da Beleza. galera, aí é de boa, meu celular morreu. Mas eu lembro que o Carlos perguntou uma pergunta pra gente, Aí uma pergunta pra que gente, era a gente já começa sobre a falar umas a. coisas erradas, né? Quando a gente começa a pensar para falar. Não, ó, não espera muita coisa da gente, não, velho. Não, mas ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi sobre a segunda onda que os jornais estão falando aí, né? Propagando as notícias de segundas ondas, principalmente no Brasil, né? Se a gente acha mesmo que vai ter segunda onda e esse tipo de coisa. Então, tipo, cara, opiniões pessoais nossas. Quer dar a tua primeiro, João? Tu quer da área da saúde aí, é mais fácil. Eu não tenho nada a ver, mas enfim, eu vou Primeira dar coisa, só minha opinião de primeira bosta. coisa. As vacinas que chegaram. Eu quero começar pelas vacinas, mano. Tu tinha as manhas de tomar? Falasse assim, eu tô dentro dos que posso tomar, sei lá, tá obrigatório, alguma coisa assim. Tu tem as manhas de sapecar o braço lá pra tomar ou não? Nem que fosse o Zé Gotinha, nem que fosse o Zé Gotinha. Bom, se fosse gotinha, eu confesso que eu seria muito mais adepto, porque eu tenho fobia de agulha, Efeito, cara. efeito adverso Real. que se foda. O negócio é não tomar agulhada. Não, o negócio é a agulha. Meu irmão, nascendo um terceiro braço em mim, mas o negócio sendo por gotinha, eu tô suave. Não, brincadeira, tá? Mas, cara, tipo assim, é porque depende, né? Tem várias e várias vacinas, mas algumas vacinas eu tomaria sim, mas eu acho que justamente são essas as vacinas que vão ser as mais complicadas. Seria, tipo, a de Oxford e a da China, Cara, mas sacou? Então, assim, o que tipo, chegou aqui no Brasil, a gente já tá com o quê? 120 mil, né? 200 mil, sei lá, alguma coisa assim. Vacinas aqui no Brasil já para começar a terceira fase já em sim. teste, né? Pergunta é: Uhum. tu tem uma fila aí no posto de saúde lá da tua casa, tu toma ou não toma? Eu quero saber dessa de agora. Qual a tua opinião? Fazer fila já não pode, né? Que é aglomeração. Então já vamos começar por aí. Cara, a vacina, primeiro que é uma coisa que eu não acho que vai, assim, trazer a segurança de novo, ou trazer a saúde como tava antes do vírus, sacou? Tipo, não vai ser. Mas, enfim, tipo assim, mais especificamente sobre a segunda onda, que é a pergunta do Carlos, cara, eu acho que, tipo assim, aí a minha opinião, tipo, de uma pessoa mais pragmática, mais estatística, é de que até então, tipo, eu não sei indícios também, porque eu não posso prever nem nada do tipo, não sei nem como fazer essa previsão também. Mas eu vejo que, tipo, as estatísticas como até então hoje, elas, tipo, o gráficozinho tanto de caso quanto de morte tá aquela montanhazinha russa, né? E, cara, tá subindo de novo, né? Então, tipo, Pois é, cara, a minha opinião sobre isso, cara, essa segunda onda, enfim. Primeiro, eu não tomaria essa vacina. Eu acho que eu tomaria só se fosse algo obrigatório para mim seguir trabalhando e modificasse na minha rotina, entendeu? Queria interferir, tivesse que parar, enfim, aí eu peguei, né? Aí se lascou. Mas fora isso, cara, eu não tomaria de forma alguma. Acho que foi produzido de forma assim de emergência, entendeu? E eu acredito que eu já peguei, por tudo que passou aí e tal. E como trabalho na área da saúde, e passou todos esses meses, não tive mais nenhum problema, sempre trabalhando e tal, por aí vai. Eu acho que eu não me arriscaria tomar vacina se até hoje eu não tive
nenhum problema de contaminação ou sintomas ruins, Uhum. entendeu? Então, eu não pegaria, nem arriscaria, velho, realmente. Agora, sobre essa segunda onda, cara, não sei, eu tenho um pensamento um pouco chato a respeito disso. Eu sei que tem hospitais já se preparando para isso, né? Já estão se movendo e mexendo seus pauzinhos aí para se necessário, né? Mas não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Como diria Afonso Padilha, no Brasil não pegou. Cara, na real, tipo assim, a preocupação tinha que ser com o vírus do jeito que tá hoje, sacou? Tipo, obviamente, tem que preparar para um aumento, né? Seja segunda, terceira, quarta, 20ª onda, mano. Você tem que preparar sempre pro aumento, caso aconteça o aumento. Mas, tipo assim, a parada é que ontem, se eu não me engano, morreu quase 1.000 pessoas. Aí anteontem morreu tipo 200. Aí anterior a isso, tava morrendo 700. Então, tipo assim, cara, e o número de casos tá tipo subindo, tá tipo 30 mil, 35 mil, 40 mil, Cara, sacou? eu acho que assim, não sei se foi acaso, alguma coisa assim, mas que nem falaram assim que estavam querendo segurar um pouco mais a questão de fechar as cidades, as coisas não tão boas já. Ou até passar a eleição. Quando veio a primeira onda, essas coisas todinha, não tentou priorizar nada. Vamos tentar segurar esse espaço, até segurar essa área, esse setor, até conseguir fazer tal coisa e melhorar ali. Por aí, não teve precaução nenhuma. Agora vem política, vai colocar, tipo assim, como priorizar, entendeu? Vamos passar a política primeiro, depois a gente começa a ver essas questões. Vamos passar as eleições, que é o que importa. Enfim, como eu ainda tenho pelo menos a questão a minha ideia, né, dessa pandemia, de mais política do que realmente estão fazendo, né? Gritam muito, fazem muita política, mas não fazem nada por aqueles que realmente estão precisando. Muita gente precisou mesmo de todo o apoio e muita gente chegou a ter acesso. Então, enfim, eu não sou a melhor pessoa para falar desse assunto, porque Os dois, mano, eu não tenho, tipo, aptidão nenhuma. Eu tenho, tipo. eu sou totalmente, sei lá, enfim, toda essa gritaria que fizeram aí para mim é tudo Mas enfim, política. Carlos, você perguntou, está aqui nossa opinião de dois bosta que não tem nada a acrescentar sobre o assunto. É isso. A única coisa que eu posso falar da área da saúde, né, porque eu estou no dia a dia ali vendo, é que realmente estão, sim, fazendo, na verdade estão se precavendo, né, estão deixando algumas coisas já prontas, se vier, já não seja de surpresa. Não, sim, o Ibanez lançou um comunicado também, né, então, sobre Sim. falando da preparação, então. Uhum. Cara, teve. Agora se eu não me engano, não tem mais pergunta, pelo menos pelo que eu tenho na cabeça. Acho que Ó, a gente tem dois temas, né? o Carlos Diga aí. Carlos, com dois A, carlos.sh. Carlos.sh. Carlos, é nóis, mano. Tamo junto. Valeu pela Obrigado pela participação. pergunta, inclusive. Isso. É isso, né, mano? Tipo, tem Mandaram uma pergunta pra gente aqui no direct, um tema, né? E mandaram outro aí no Stories. Tu tá vendo pelo Stories? O do direct eu tô com ele anotado aqui. Olha aí, Fala esse aqui logo, então? pode. Cara, esse aqui foi enviado pelo Per Levi, meu parça Levi, é nóis, tamo junto. Que foi a. Ele escreveu politização, mas eu acho que eu imagino que ele queria dizer polarização de temas cotidianos que geram rivalidades desnecessárias. Esse é um tema muito bom. Enfim, explicar, tipo, também o que ele quis dizer, né, basicamente, também com o tema. É tipo assim, eu imagino, né, também. Talvez a minha interpretação já comece errada e o assunto Já vai ser todo errado, começou mas enfim. errada. É, mas enfim, pelo menos o que eu entendi foi de papos que geram polarização desnecessária, assim, nesse sentido. Porque, tipo, acho que os maiores exemplos atualmente são os políticos, né? Então, tipo, Bolsonaro e Lula. Que a gente vê muito, muito, muito de gente reclamando que tem determinado tipo de opinião ou fala alguma coisa publicamente, etc. E é posto em dos dois lados, sendo que a pessoa, tipo, fala, sei lá, pô, eu não gosto de nenhum tipo de político, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o PT, seja o neofascismo, extrema-direita, enfim. É divisor de águas hoje, É, né? é, Falou uma coisa, divide em águas Exato, do lado dos outros. exatamente. Exatamente, exatamente. Mas não é só, tipo, não é só político, né? Por exemplo, eu não sou muito de assistir futebol, mas eu sei que também tá tendo com essa parada do Flamengo, né? Hoje é tipo o Flamengo com outros times. Tipo, é o resto e o Flamengo, sacou? Então, Mas tipo, sempre foi, cara. Sempre foi. enfim. Flamengo é só duas torcidas, Flamengo e o resto. Desculpa aí, né? Mas é verdade. Ei, Pois é, mas aí, tipo só uma assim, observação. Tu tá falando esse negócio da polarização, mas eu vou te provar que você vai pular para um dos dois cantos. Tu fez isso agorinha, velho. Plana hum, ou nem ferrando, velho. Nem ferrando, não. Sai fora, velho. E aí?
Aí, tá vendo? E qual que tá defendendo Ah, lá? não tem Você não vai como, ficar não no tem meio como. não? Tipo ovalzinho assim? Tipo meio Cara, não, eu já vi uma que, tipo, uma teoria que essa eu achei, tipo, até intrigante, vamos dizer assim. Que era uma concepção que, tipo assim, de Terra plana, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas rapidamente. Que a Terra, ela é redonda, mas ela é, tipo, ela não é um círculo, né? Porque o conceito de círculo na geometria é uma circunferência preenchida por todos os lados, certo? A Terra não seria um círculo, ela seria uma circunferência, entendeu? Só que, em vez de ser uma circunferência assim, ela é assim. não. Sacou? Enfim, eu acho que eu não vou conseguir explicar. É porque, tipo, eu vi Eu um fiquei plano a parte da trigonométrico e, definição do tipo, círculo, geométrico e velho. tal, explicando isso. Mas, enfim, essa eu achei, tipo, eu fiquei assim, tipo, caraca, mano, o nego foi longe nessa. Essa eu achei interessante, mas mesmo assim Cara, não tem muito embasamento. Essa, tipo, com umas três teorias, tipo, geográficas e físicas, você desbanca essa pois é. parada. Então, tipo, Eu acho que essa não vai questão da pra frente também. polarização, eu vi uma definição muito boa. É uma pessoa que eu acompanho. Eu não participo muito das questões, coisas que ele posta, mas eu gosto de ver a opinião dele. É o Ítalo, eu acho que é Marcílio o nome dele. Ítalo Marcílio, alguma coisa assim. O pessoal chama ele de Doctor. Eu nunca li o livro dele, enfim, mas eu acompanho nas redes sociais algumas coisas que ele fala. Ele é bem grosso, bem, assim, parece até ignorante, sabe? Mas as coisas que ele fala, assim, é bem bacana e eu gosto. É uma definição de que o Brasil hoje, não tanto o Brasil, mas como alguns países em si, tá como se fosse na fase da adolescência, entendeu? Que a gritaria de querer estar certo de um lado, de não tentar entender o outro, e tá passando por essa fase de amadurecimento, entendeu? Que ele tá chegando à sua fase adulta e querendo ou não vai ter que passar por isso. E eu achei interessante isso que ele falou, que se você for parar para pensar, a gente está passando por algumas coisas. Então, assim, ele falou alguma coisa que eu fiquei a pensar a respeito disso, se não seria um amadurecimento do país em si, sabe? Essa coisa que a gente tá falando da Uhum. polarização de muitas coisas, cara, que passaram, não só em alguns países, mas alguns temas, como religião, né? Antigamente foi muito polarizado, hoje em dia está bem mais diluído, vamos dizer assim, mas ainda tem. Ele deu esse exemplo, eu não sei, eu parei a pensar um pouco, não tenho uma opinião sobre isso, mas, enfim. Não sei o jeito que ele falou, sabe? Fazer essa polarização como um amadurecimento. Discordo, porque esse é um pensamento do estruturalismo francês das sociedades, mano. Uma parada que eu, tipo, cheguei a estudar por conveniência há alguns tempos atrás, que fala que, tipo assim, meio que as sociedades têm que ser iguais. Elas têm, tipo, não têm que ser iguais, mas que, tipo, elas são meio que destinadas a seguir os mesmos passos. E aí, tipo assim, o ideal seria que todas as sociedades chegassem o mais próximo possível dos países europeus por ali, tipo, no nível de civilização que eles têm, né? E então, tipo assim, quando você fala, por exemplo, quando ele, né, no caso, fala que, tipo, o mundo ou determinados países estão passando por essa adolescência, meio que ele está instituindo que a gente é imaturo o suficiente em comparação com os europeus, A por outros, exemplo. outros É, locais. então, tipo assim, Sim. só que não é, as coisas são, tipo, muito mais complexas que isso, sacou? Tipo, cada país, cada ambiente, cada povo, cada território, cada clima, cada ambiente tem as suas determinadas circunstâncias, acontece histórias diferentes, as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, tipo, as variáveis são muito maiores do que, tipo, destino, entendeu? Ou etapas de um processo único para todas as nações específicas, sacou? Nesse sentido. Eu acho que falando nesse ponto assim, ué, eu não sei se o ponto que eu vi e que me chamou a atenção foi exatamente a comparação da nossa biologia em si, né, nossa vivência social, enfim, porque as pessoas mais velhas, elas falam, quando você é criança, você faz isso, isso e isso. Aí quando você cresce, você vê que passou exatamente as mesmas coisas que tu falou. E vai indo, né? E você Mas fala assim, aí já é vivi tipo uma parada muito micro, né? muito menor. É. Não, claro, com certeza. Mas eu acho que eu vim mais ou menos nessa percepção. Porque muitas coisas que. Acho que a gente falou isso até com o Barba, episódio do Barba, tocando de novo no assunto, que eu acho que se estuda o presente, tenta prever o presente ou as coisas que vão acontecer estudando o passado, né? Que aí ele falou sobre a questão da biologia e tal, das espécies, por aí vai. Uhum. Então acho que é mais ou menos essa percepção, tipo, o que uma religião viveu, outra religião que pareça, ou que tenha a mesma característica, assim, enfim, vai passar também por aquilo ali, e querendo ou não, não da mesma forma, não da mesma
na mesma estrutura, né, do que foi feito, mas as bases e os tempos pelos quais vão passando são muito parecidos, entendeu? As etapas, enfim. Eu Sim. viajei nessa ideia, só tô tocando nesse assunto porque me lembrou muito a polarização. Sim, pois é. Não, e outro tema também que agora a gente estava conversando, me veio na cabeça também de polarização, e que eu converso também bastante com o Levi, né, que mandou essa pergunta, esse tema, e ele e os outros dois amigos que a gente tem, né, nós somos um grupo de 4 amigas, a gente conversa bastante sobre a parada do vírus, pô, inclusive, que é tipo assim, igual que a gente estava conversando, você ser pró-vacina, você ser contra a vacina, você ser, tipo, hashtag fica em casa ou hashtag vamos todo mundo sair, tipo, hashtag fecha tudo ou hashtag abre tudo, entendeu? Então, Ou é tipo, tudo ou é tá nada, né? tendo muito essa questão dessa polarização também nesse sentido, né? E que não deveria ter, tipo assim, igual ao que a gente tinha comentado, a primazia tem que ser a vida, a primazia tem que ser a questão de cuidar das mortes que estão tendo, dos números de casos, sejam eles altos ou baixos, o número de mortes, sejam elas altas ou baixas, entendeu? Então, tipo, é isso, tipo, e gera rivalidade, né? Tipo, essa parada que ele, como ele botou, gera rivalidade desnecessária, tipo, literalmente desnecessária mesmo, tipo, no momento de que a gente devia mais se unir, é o momento que a gente mais tá se separando, sacou? Então, tipo, Claro. é foda. Isso, a questão da pandemia aí, velho, poderia ser uma porta para mostrar o quanto o Brasil poderia crescer, né, cara? Também depois disso Com tudo, certeza, porque, com certeza. vamos dizer assim, no meu ver, tá? Isso é uma opinião minha. Como brasileiro, tipo assim, da questão que não pegou, né? Vamos dizer assim, o pessoal já não tá ligando mais, tá ligado? Meio toca pra frente. Meio que a ideia de que, assim, quem tem a noção de que pode morrer, gosto do vírus, quem tem a noção de que tem que segurar a onda porque corre risco, beleza, apoia a sua parte, fique em casa, fique de boa. E o pessoal que vê que não pode, toca o barco para crescer o país novamente, por aí vai, eu acho que o Brasil tinha tudo para crescer, né? E aí, o que acontece? Pois é, Existem essas polarizações que, querendo ou não, dividem e muito. Acho que a questão política aí, se tivesse uma coisa bem ajustada, a gente vai voltar lá no primeiro episódio, que as pessoas são princípios básicos da qual não são bem administrados ou governados e que fazem total diferença. pois é, cara, com E aí, certeza. as eleições dos Estados Unidos lá, tu polarizou para algum lado? Vixe, cara, na real, eu não tava esperando nada. Literalmente, eu só tava, tipo assim, ver, vamos. Porque, tipo, cara, não, o melhor sobre essa parada foi um protesto, uma manifestação em si, que seja. Se eu não me engano, foi em Curitiba, você viu Não. isso? A galera pró-Trump. Mano, eu Como vou te mandar assim, um vídeo mano? depois, inclusive. Talvez eu deixe isso como referência também do episódio da semana, não sei. Talvez uma das coisas que a gente já falou que vai ser referência do episódio da semana. Que foi uma parada que eu comecei, não sei se vocês estão gostando da referência do episódio da semana. Episódio da semana passada, a referência foi o Cells at Work. Eu postei lá no Stories, que foi que a gente conversou sobre um anime, um mangá que explica muito magistralmente como que funciona os processos que o seu corpo faz. Então, tipo, pra você aprender se divertindo aí. Quem gosta, né, obviamente, de anime ou de desenho, ou de ler um mangá também. Se não gostar, lê o Guyton, né? O livro de fisiologia, né? Lê o Guyton. Sim, quiser a anatomia lá, tá lá, pega o livrão, aquele apostilona da faculdade e tal, e lê e tal. Mas, enfim, tem várias formas de se aprender. Escolha uma e vai fundo. É isso. O negócio é você não deixar de aprender. É deixar de aprender, na verdade, né? Caraca, acho que eu viajei demais, esqueci o que eu tava falando. Faz Eu tô com a parte. cabeça muito boa hoje, eu te Não, falei, velho. Eu tô igual meu celular. tu tá falando da questão da polarização das eleições lá americanas, que o pessoal em Curitiba, uma coisa assim, fez, né? Tá. Pronto, teve essa manifestação lá. Cara, tinha, tipo assim, algumas dúzias de pessoas. Tipo, umas 2 dúzias de pessoas por aí, caminhando. Se eu não me engano, é Curitiba. Eu posso estar falando errado, mas eu acho que era Curitiba. O pessoal, tipo, pró-Trump, pô. Tipo assim, como se, véi, 2 dúzias de pessoas fosse, tipo, eleger o Trump, tá Não, e ligado? pior, tipo assim, Mano, bem longe, né, de casa, vamos falar assim. bastante, né? Bastante. Enfim, Bastante. cara, acho que aproveitando já esse finalzinho, assim, de gancho dos assuntos que o pessoal sugeriu, agradecer, pô, todo mundo que falou aí, deu seu feedback, todo mundo que vem falando, vem conversando. Tem algumas outras pessoas também, o John Torgo, velho, muita gente que vem tendo feedback. Cara, não, feedback, pô, nossa, recebemos E, muitos, pô, só muitos, agradecer, muitos. Se for comentar vai aqui muita todo mundo gente. que a gente recebeu feedback, E, assim, muito, velho. ah, Outra coisa também,
são dos outros podcasts que a gente tá não tendo, tipo, uma parceria, assim, mas, a gente vê outros podcasts veem a gente. Cara, isso é muito legal. Um salve especial para o Sem Nome Cast, que eu vi o primeiro episódio de vocês todo, inclusive, tá? Achei muito legal. Eu acho que o Zona, acho que é Zona Cast, se eu não me engano, Zona Lost Cast. Mas enfim, cara, quem escuta a gente também, cara, procurem outros podcasts também, que tipo, cara, podcast é o que não falta de determinados assuntos específicos, quaisquer que você queira ouvir, tem podcast. Se você não gosta do nosso conteúdo, tem gente que faz, cara, contos de crimes, sacou? Tem um podcast muito bom que eu vi de crimes, de crimes reais. Eles contam, tipo, histórias como se fossem míticas, assim, mas são crimes reais. Quem gosta dessa parada de jurídico, de serial killer, esse tipo de coisa. Ou, tipo, aqueles livros de detetive, né? Inclusive, eu tenho uns dois aqui também, aqui, ó, de, tipo, Sherlock Holmes, uns contos policiais, assim, e tal. Quem gosta, esses podcasts são excelentes. É tipo a nova geração desses contos policiais. Cara, tem um agora que eu tô escutando bastante também, que é o Vozes da Natureza, que é um podcast exclusivo Tá de bom. falar de ambiente. Eu pensei que ele era pró-liberação da cannabis e tu tá virando maconheiro também. Mano, eu posso dizer que eu sou um maconheiro não usuário, sacou? Porque, cara, eu defendo muito a maconha real, velho. Real, real, real. Pô, mas assim, todo mundo que tá passando esse feedback aí pra gente, isso é muito importante, principalmente esses assuntos que você fala, porque a Demais, gente demais. vive tanto assunto, a gente conversa com todas as pessoas que muitas vezes a gente deixa passar assuntos do qual vocês gostariam de que a gente tratasse, né? Então, é uma forma de vocês participarem Com também. certeza. A gente vai estar sempre mencionando quem tá falando, essas coisas. Então, obrigado e, né, Sim. e continue a fazer isso, curte, compartilha, comenta com os Certeza. Mostra os nossos trechinhos para outras pessoas, compartilhem as frases. Cara, as frases é o bagulho para e o corte, compartilhar, é a frase. Só e o imagina corte. com uma frasezinha top. E os cortes do Instagram, cara, podem pegar, compartilhar, é livre, a gente já botou, não tem direito autoral nenhum. Se você tem o seu outro podcast, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa, seu negócio, o que seja, você quer usar, tipo, cara, pode usar, de boa. Pega os Instacortes, a gente bota lá, tem no máximo 30 segundos, então, tipo, cara, pode pegar, divulga pra alguém já, pra mostrar se você gosta, se gostou de determinado assunto, não precisa, tipo, gostar do podcast em si, mas você gostou de determinado assunto específico. A gente vai falar sobre muita coisa Tem ainda, foram um só convidado, olha, já tem convidado de estética que vai começar aí com a gente, pessoal aí de contabilidade, sistema de administração e até coisa pessoal. Todos esses, velho, têm histórias pessoais sensacionais e trarão áreas, né, de trabalho, enfim, da vida deles, assim, que são muito importantes. Pô, tem o cara aí que faz um trabalho pessoal da rua, que vive na rua, né? Que vai ser também muito top. Então, assim, tem muito assunto bom aí que vão ser gravados aí. Então, tô de olho, né? é demais. Não, tem muito. Hoje, inclusive tem um tema do Ah, Thomas aí, eu acho sim. também, não tem? Eu falar dele porque ele também mandou hoje Indicação de uma sugestão uma sugestão de convidado também, que acho que é um casal gamer. Inclusive, eu acho que ele pediu pra gente conversar de game, não foi? Uma parada assim. Cara, eu jogo, mas não tenho, tipo, sei lá, o que falar de game especificamente. Game é um mundo muito grande. Tinha que, tipo, sei lá, ter dado um tema mais específico dentro de game, né? meu mundo de game é Bomba Pet, PES. Não, ó, mas, tipo, uma coisa interessante da gente falar de game foi o que a gente falou no episódio do Arthur, inclusive, né? Que foi sobre os benefícios dos games, né, mano? Que a gente tava falando, que até tu se interessou lá e tal. Inclusive, a gente falou sobre, tipo, a parada dos games. Hoje não é uma realidade tão grande, mas eu acho que era na nossa época de infância. Hoje a gente tá na faixa dos 23, 24 anos. Quando a gente era criança, tinha, tipo, os nossos 10 anos por ali. A maioria dos jogos, a grandíssima maioria, era tudo em inglês, não tinha legenda em português, não tinha dublagem. Era um mundo, era um sonho ter dublagem no Saiu jogo. Hoje já é uma Need realidade. for Speed Underground 2, que saiu ele em Round português. 2, meu Deus.
Que isso, esse jogo é Mas sai em maravilhoso. Eu joguei português, muito. né? E era, cara, totalmente. Não, eu joguei em inglês as Sim, mas primeiras depois, vezes, quando joguei muito em saiu, era um inglês, sonho, até né? sair a versão em português. Com certeza. Mas aí essa questão que, tipo, cara, você tinha que aprender inglês na marra. E não era na marra assim, tipo, nossa, você tem que sentar e estudar inglês. Não, cara, você aprende inglês jogando, entendeu? Você aprende inglês se divertindo. É igual o intuito que eu falei da referência da semana passada. Se você quer aprender se divertindo, hoje em dia você tem base para tudo isso, cara. Você tem base para aprender quase que tudo, até com uma certa complexidade, assuntos determinados com uma certa complexidade. Você pode aprender de formas Diversas. diversas, se divertindo mesmo, assistindo uma série, assistindo um filme, um documentário, ou lendo um mangá, vendo um anime, Certo. ou vendo um podcast que, tipo, seja informacional, mas que seja de entretenimento, basicamente igual o nosso, entendeu? Sim. Então, tipo, cara, tem várias formas de você sair aprendendo muita coisa que não seja, sei lá, tipo, sentar, abrir um livro, ler um livro, entendeu? Se você não gosta, quem gosta, gosta, beleza. Mas tem muita gente que não gosta. Então, tipo, mas não é por isso que você tem que deixar de aprender as coisas. Tem muitas formas de se aprender as coisas. Então, assim, eu acho que essa parte do gamer aí, eu cada vendo, tipo, jogos e tal, eu não sei o que que tá atual. Eu sei Cara, que tem muita gente ganhando o PS5, né? Eu queria só bater um sim. futebolzinho nesse PS5 aí, que eu acho que é a única coisa que eu tenho. Convida a gente pra Pois jogar. é. Mas Ah, cara, eu estou esperando muito o Cyberpunk 2077 dessa nova geração. tá falando Que é um inglês. jogo, cara, Cara, é um jogo que ele tá sendo desenvolvido há mais de uma década, mano. E, tipo assim, ele é tipo, revolucionar o mundo dos games. Não, é tipo isso, só que o jogo não sai, bicho. A galera bota uma data, aí adia, aí bota outra data, aí adia de novo, o jogo não sai, velho. Pois é, cara, mas quando. Vai sair, uma hora vai sair. Quando sair, vai ser muito top. Vai ser muito top. Cyberpunk Massa. 2077. Pô, então obrigado, Thomas, também, velho, pelo Pois é, cada evento. Mas, pô, obrigado pela valeu. participação. Eu acredito que mais pra frente a gente vai ter pessoas que sejam gamers. Só um adendo também do Thomas é que o Thomas, ele e a mãe dele também assistem a gente, a tia Vic, né? Vic Anders, que inclusive faz bolos e docerias. Como é que é o nome da palavra? Esqueci. Nossos seguidores. Confeitaria. Vai, Confeitaria. vai nossos seguidores aqui, ó. Dá uma olhada lá, está só como. Pesquisa como Vic, V-I-C-K. Cara, Sim. tá bom? Bolos maravilhosos, lindos, muito E bom. gostosos. E gostosos demais. Ó, Pois então, é. pô, obrigado pela participação de todo mundo, né? Com certeza. Principalmente aos nossos convidados antigos também, né? Dos episódios passados. Agradecimento especial ao Pedro Barba, ao John, a Madu, ao Arthur, o Vidal, o Torgo, a Cristiane, o O Christian e a Ale do último episódio. Muito Ale. obrigado. E acho que são todos esses. E, pô, continue mandando aí opiniões, mandem sugestões, críticas, enfim. E, pô, obrigado. Mas esse episódio, algumas últimas palavras aí, ô Jelly? Muito obrigado por terem ouvido até aqui, quem ouviu, né? Enfim, só reforçando também esse feedback, né? Se você está vendo pelo YouTube, deixe o seu like, comente o que você quiser aí. Se você ouve pelas plataformas de áudio, cara, pode entrar em contato com a gente se você quiser, né? Pelo Instagram, que seja, pelo direct do Instagram, ou quando a gente abrir caixa de pergunta lá também. E é isso. Se gosta, tipo, do nosso trabalho, então a gente pede que divulgue, né? Mais uma vez, as frases, os Instacortes que a gente publica no Reels, ou qualquer outra publicação que seja, que vocês achem interessantes. O negócio é que a gente quer levar o Mesmo que nome não do ache interessante, podcast para frente. e mesmo que você não ache interessante, pelo menos deixa um hashtag aí, Jelly apoia Terra Plana, e tá É o suave mesmo. também, já tá tranquilo. Pessoal, um abraço, fique com Deus, aquele beijo e até a Valeu, próxima. gente. Até a próxima. Nosso próximo episódio vai ter convidado, viu? Tamo junto.